Fala aqui, pessoal. Fala. Troquei de sala aqui, pessoal. Vamos ver se agora vai, hein? Troquei de sala. Vamos ver se agora a gente consegue. Vamos lá. Fala, Rodrigo. Vamos nessa. Deixa o pessoal entrar. Vamos lá. Fala, Danilo. Agora vai, hein? Opa. Tudo jóia aí? Como transformar grupos em equipes? Escola, troquei de sala, Roberto. Agora eu tô sentindo segurança. Agora a gente Agora vai. vai engrenar, hein? Bacana, Rodrigo. Mas vamos lá, de volta, né? De volta. De volta. Isso. Roberto, a gente estava falando desse novo momento. Aliás, o tema aqui é como transformar grupos em equipes. Com o Roberto Escola, esse cara bárbaro aí, autor do livro Núcleo Cultural. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante para quem quer desenvolver, né, assim, habilidades em liderança, por exemplo, né, Roberto? Precisa ter um mínimo dessa live aqui para a pessoa entender algumas coisas. Roberto, fica à vontade, coloca aqui as tendências, o que você está vendo do mercado, o que você está vendo dos seus clientes, o que chega para você em relação a isso? Acho que esse é um tema muito recorrente e muito atual, transformar os grupos em equipes, em times, porque essa necessidade de tu estar trabalhando com pessoas e onde tem um comportamento, um funcionamento mais qualificado, é uma grande tendência da humanidade, sabe? Não só chegar num ambiente, realizar sua tarefa, ir embora, voltar outro dia, sem ter esse envolvimento, sem essa coesão grupal. Essa coesão grupal é uma necessidade humana, inclusive. Nós precisamos dessa coesão grupal. Então, eu vejo que é uma necessidade muito grande para um gestor, para um diretor, para um coordenador, ter as noções básicas de como transformar o seu grupo numa equipe, num time. Porque os resultados, quando nós estamos num time, ele é muito maior, o entregável das pessoas é muito maior. A performance das pessoas é muito maior quando nós estamos num time. E não só num grupo, e não só num agrupamento de pessoas. Porque eu vejo que existe muito agrupamento de pessoas, inclusive nas empresas. Mas eu quero começar nossa fala, Rodrigo, trazendo uma pesquisa, que essa pesquisa está no meu livro, inclusive, que ela é muito antiga, mas ela nos dá uma orientação muito importante do funcionamento do ser humano. Porque num time são seres humanos que estão lá operando. Então, a característica humana, quando a gente entende a característica humana, que a neurociência corroborou várias vezes essa pesquisa, que foi lá nos anos 40, um biólogo, Rodrigo, Bonner. Ele fez uma pesquisa muito interessante nos anos 40 em Harvard. Foi tão interessante que Einstein quis ver na sala particular dele. Virou uma febre esse vídeo com essa descoberta do Bonner nos anos 40, que mostra muito a característica humana. Quando eu entendo a característica humana, né, nos ambientes de trabalho, eu posso ter a performance do meu time muito mais eficaz. Então, o que o Bonner fez? Isso nós encontramos no YouTube também. Se a gente botar lá Bonner, aparece uma pesquisa que ele fez com mixomicetos. Mixomicetos são seres de uma única célula. Então, é a menor estrutura, né, de um ser vivo, é uma única célula.
Tá. Então ele colocou numa colônia de mixomicetos, vários mixomicetos, numa colônia onde tinha alimentos. E com o microscópio ele observou o funcionamento desse mixomicetos com alimento e sem alimento. Tá. Então, com alimento, essas estruturas unicelulares, essas amebas, elas vão de um lado para o outro, tem uma vida em movimento. Quando acaba o alimento, quando vai acabando o alimento, porque elas vão comendo alimento, elas começam a se reunir em uma único corpo. Então a gente começa a perceber aqueles seres unicelulares formando agrupamento de mixomicetos. E conforme a comida vai sumindo, eles formam uma coluna de mixomicetos, um em cima do outro, e o da ponta pula. A gente vê isso no vídeo. Da ponta pula. Então, o que aconteceu? O que acontece com o alimento, esses seres unicelulares funcionam desse jeito, e quando eles se agrupam, funciona de outro jeito. E aí se descobriu que o ser humano é um ser heliotrópico. Ou seja, quando não tem alimento, eles estão tendo uma vida normal, mas quando começa a faltar alimento, eles se juntam e começam a procurar vida, porque ali já não tem mais. Então, a heliotropia, que é uma característica de uma célula muito simples e de um órgão muito complexo, o ser humano, tanto uma célula como nós, os seres humanos, somos heliotrópicos. Ou seja, a gente precisa de características positivas e que nos dão vida. Interessante. Se tu tiver essa planta que tem atrás de ti, se ela vai procurando o sol. Se ela tiver uma fresta onde ela observa o sol, ela cresce em direção ao sol. Tá. E, assim, o que você está falando, Roberto, que o ser humano ele tem essa tendência, né, de procurar forças positivas e que dão vida. É uma necessidade consciente da natureza do ser humano. Tanto de uma única célula, tanto das vegetações, quanto do ser humano. E essas células funcionavam com uma natureza própria, não tem uma inteligência, não é um ser inteligente uma célula. É a estrutura mais simples que possa parecer, é uma única célula. Sim. Então existe um mecanismo ali atrás dessas células, que é a busca da sobrevivência. Busca, porque a última, quando pulava, ela procurava a sobrevivência. E estava procurando o sol. E tinha as células de sacrifício. Quando elas formavam aquela coluna, elas sabiam que algumas iam morrer para dar vida para aquela da ponta. Então alguém pulava para buscar a sobrevivência. Então nós somos um ser heliotrópicos. Nós precisamos de ambientes onde existem forças positivas e que nos dão vida. Então grupos sociais aonde existe essas forças positivas que dão vida, eles crescem muito mais. Então, por isso que se diz que é importante ter segurança psicológica nos grupos. Não é uma fala simplesmente por nada. Existe mecanismo por trás que é importante que as pessoas dentro de um grupo estejam junto com pessoas que vão proteger ele, que vão cuidar dele, que são cúmplices, que eles são comprometidos e são companheiros. A relação de ajuda. Então, se eu estou junto com pessoas e não tem essa coesão, a minha produtividade, meu interesse está ali é muito pouco. Então, essa pesquisa da heliotropia ela é muito interessante para um gestor entender da importância que ele tem de criar uma visão de futuro, de criar um propósito positivo. Não é do nada isso. Não é uma fala, simplesmente é importante ter visão, é importante ter propósito. Tem uma natureza biológica por trás que sustenta essa teoria também. Além de uma teoria muito psicológica importante. Mas nós ficamos muito mais comprometidos quando nós temos algumas forças que nos dão direção para a vida, para o crescimento, para uma carreira.
Caramba, caramba. É incrível isso. Então, o que, que acontece, Rodrigo? Para a gente querer transformar, nós temos uma pesquisa, né? E eu relato bem isso no meu livro, que eu escrevi. Então, nós temos essa necessidade biológica, né? Uma necessidade psicológica de estarmos em ambientes de crescimento. Porque se nós estivermos em ambiente que não cresce, eu não vou estar motivado ali. Eu não vou estar inteiro ali. Porque a natureza precisa de forças positivas que dão vida, que dão Caramba. prazer. Sim. Então, por exemplo, como é que eu faço isso? Né? O que, que eu faço isso agora, colocando isso na prática? Eu gosto muito de entender o motivo pelo qual a gente faz a causa, não o efeito, a causa. A causa. A causa, que é o tema do meu livro, que é o núcleo cultural, é a causa primeira. O que forma os grupos? Qual é o ponto de evolução, né, que acaba criando os grupos? O ponto da virada. Então, vamos pensar o seguinte, para chegar lá numa equipe, nós temos um agrupamento, um grupo e uma equipe. Provavelmente, no início, temos um agrupamento de pessoas, tem um processo de transição, que é grupo, e um processo mais sofisticado, que é um time, uma equipe. Então, um agrupamento, Rodrigo, é duas ou mais pessoas que se reúnem no mesma moldura de espaço e tempo para fazer, se juntam, fazem uma atividade e se dispersam. A gente vê isso nas organizações. Elas chegam, se juntam, fazem atividade e se dispersam. E tem pessoas que não sabem fazer nem o nome, nem onde mora, nem nada do seu colega, porque se dispersou, porque só vão fazer aquele trabalho, fazem o trabalho, e às vezes é um bom trabalho, mas não é um time, não tem uma ajuda, não tem um companheirismo, não tem objetivos compartilhados, mas é um agrupamento. A gente vê muitos agrupamentos em shopping center, em campo de futebol, em restaurante, em mercado, que as pessoas vão lá, fazem a sua atividade e depois se dispersam. Mas não tem, muitas dessas pessoas não têm o mesmo objetivo. Por exemplo, algumas pessoas vão no shopping para fazer compras, outros vão fazer lanche, outros vão no cinema, né? Outros vão passear, fazer lazer. São objetivos diversos, né? São objetivos diversos. Então, isso é um agrupamento. Tá. Um time de futebol, no campo de futebol, eles vão lá, se juntam, né? A torcida, né? Fazem lá a sua atividade e se dispersam. Mas não é um grupo ainda. Um grupo, quando eu digo assim, eu tenho meu grupo, tem algumas características importantes. A primeira característica é a filiação. Antes de eu chegar no meu time, eu preciso ter isso aí, a filiação. Ou seja, eu sinto que sou parte do grupo e as pessoas sentem que eu estou no grupo. Não basta tu dizer assim, eu sou desse grupo. Não, as pessoas têm que dizer, ele é desse grupo. Tem que ter uma filiação, tem que ser reconhecido. Eu tenho que reconhecer que ali é meu grupo e o grupo tem que me reconhecer como eu sou parte desse grupo. Legal. Nossa, sensacional. Legal, né? Sensacional isso. Porque se tiver alguém ali que a gente não aceita ir no grupo, nós não temos grupo ainda, nós temos um agrupamento, mas não é grupo ainda. Processo de afiliação. Eu tenho que estar dentro, as pessoas têm que me reconhecer como dentro. Outro ponto, então, é a interdependência dos objetivos. Quando tem que ter interdependência de tarefas e ações. Tá. Quando eu faço alguma coisa, está ligado com uma outra pessoa que está fazendo essa coisa. Ou que está na cadeia, mesma cadeia produtiva. Então tem que ter essa troca, sabe? Essa interdependência de pessoas. Tá. E tem que ter objetivos compartilhados. Sensacional. Quanto mais objetivos compartilhados, a gente chama isso de isomorfismo. Se o meu objetivo é igual ao teu objetivo e é igual do time, o isomorfismo é muito grande. Então, quando eu atingo o meu objetivo, eu ajudo a tu a atingir os teus objetivos. Legal isso.
Nossa. De uma certa forma, isso vai colaborando para transformar o nosso grupo num time. E outro ponto é ter estabelecido os valores desse grupo. O que vale ali? O que não vale? Quais são as normas? Quais são as regras? Não dá para deixar solto. Tem que ter regras, tem que ter normas, tem que ter valores definidos. Qual que é o nosso propósito e qual que é a nossa visão de futuro? Tá. Aí nós estamos dentro das qualidades humanas também, não só as qualidades administrativas, mas nas qualidades psicológicas e biológicas do ser humano. E aí eu participo desse grupo não só de uma forma mecânica, mas uma forma grupal. Então aqui nós entendemos um processo de agrupamento, que as pessoas se reúnem, fazem atividades, se dispersam. Quando entro num grupo, aí já tem a filiação. Pessoas precisam reconhecer. E essa filiação, quanto mais coesão grupal, que é outro termo muito importante, coesão grupal. Demais. Que eu tenho essa filiação e eu reconheço as emoções do meu colega. Eu sei quais são as forças, eu sei quais são as limitações, eu ajudo essa pessoa. Porque quando eu ajudo, eu também sou ajudado. E não Legal. importa se a gente está junto ou a distante a milhares de quilômetros, eu preciso reconhecer essa pessoa fazendo parte da minha equipe. Não só ter o e-mail ou o endereço da internet, o WhatsApp, mas conhecer um pouco dessa pessoa. Então eu preciso fazer reuniões onde a gente se reúne, onde se conhece. Então isso vai aumentando a coesão. Quando eu sei a data de aniversário, eu sei as limitações, eu sei que gosta, né? Quem é essa pessoa? Eu preciso conhecer essa pessoa. Não só saber que ela é parte da minha equipe, mas eu preciso conhecer essa pessoa, entender essa pessoa, reconhecer essa pessoa. Ô Roberto, não, te cortando só um pouquinho aqui, para isso acontecer, essas pessoas envolvidas, elas têm que ter um tempo para acontecer isso, né? Ou seja, eu trabalho com 10 pessoas, sei lá, por exemplo, e durante 3 meses eu não as conheço, passo a conhecê-la através de todo dia estar lá ou no online, presencial, a gente vai conhecendo as pessoas. Dali eu começo a reconhecer cada uma delas, quem elas são, o potencial delas. Isso. E isso tem um tempinho para acontecer, né? Acho que é legal também a pessoa entender. Ela precisa se dar esse tempo também para poder assim, reconhecer o grupo, né? E também as pessoas reconhecê-la dentro desse grupo. Isso. Né? Então, assim, isso procede, o Roberto, tem um tempo para... Ou seja, também, se algumas pessoas ali não tiverem os mesmos valores, ou então a regra escrita ela não serve para alguns, naturalmente um ou outro vai sair daquele grupo, né? Naturalmente um não vai se sentir tão legal, vai ter algum atrito ou outro, divergências, que é aí que a função do líder, né, é de fazer a intervenção que precisa ser feita e, logicamente, identificar se aquela pessoa tem perfil para aquele espaço ou não. Tá. Bom, que é isso, Roberto? Ok isso. Pô, aí nós já estamos vendo a ação da liderança. O que o líder tem que começar a fazer? Então nós temos ali o agrupamento, o grupo e uma equipe. Quando o líder quer fazer uma gestão daquele grupo madura, uma gestão profissional, e não quer apagar incêndio simplesmente, ficar só apagando incêndio simplesmente, mas fazer uma gestão a longo prazo, ele precisa entender que todos os grupos, todas as equipes, todos os agrupamentos, qualquer órgão, né, qualquer
processos grupais no mundo têm uma agenda oculta e uma agenda aparente. Então, aqueles grupos vão começar a fazer uma agenda aparente e uma agenda oculta. Porque naturalmente, naturalmente. Porque nós temos meta para cumprir, nós temos que buscar recursos financeiros, mercado, ligações, a própria gestão, e os problemas mais difíceis a gente joga para a agenda oculta. Legal. Tá. Sentimento, emoções, competitividade, isso vai formando uma agenda oculta. E essa agenda oculta, se não for observada o que tem ali dentro, ela se revela em alguns momentos, destruindo todos os nossos sonhos. Sensacional. Destruindo os sonhos dos profissionais e destruindo o sonho dos times também. Então eu preciso trabalhar essas duas agendas. Qual que é a agenda aparente dos grupos que nós falamos aqui? Os grupos têm uma agenda aparente que é a iniciativa individual de cada um. Por exemplo, se eu sou o líder, que tu falaste, o líder precisa conhecer o perfil psicológico dessas pessoas, o que motiva elas. Eu acho que tem até uma coisa interessante tipo que você falou, Roberto. Perfil psicológico. O líder precisa saber o perfil psicológico. Aí é uma coisa que... E aí, Roberto, como é que... E aí tem vários instrumentos que vão medindo o perfil psicológico. Mas quando a gente conhece a pessoa, eu vou entendendo o que motiva essa pessoa. Se ela é mais introvertida, se ela é mais extrovertida, se ela é mais intuitiva ou ela é mais estrutural, se ela é mais técnica ou mais sentimento. Eu preciso, às vezes não preciso nenhum teste forte, sim, mas um conhecimento, preciso conhecer a pessoa, entender o que motiva a pessoa, seus valores. Pô, a gente convivendo junto, eu prestando atenção, vejo o que motiva as pessoas, quais são os valores. Se o valor é de carreira, o valor é financeiro, o que a pessoa está fazendo ali, qual é o propósito da pessoa, o que ela deseja na sua carreira. Sim. O que ela está fazendo aqui. Então o líder precisa conhecer as pessoas individualmente, esse perfil. E tem alguns outros testes que vão levar a perfil, não nem vou tratar eles aqui, mas tem alguns testes que mostram o perfil psicológico dessa pessoa é assim, do time é assim. Isso é bacana também saber. Sim. Então tem que saber, conhecer o indivíduo que está trabalhando com a gente. Legal. As suas preocupações. E quanto mais o time conhecer das preocupações, onde é que a pessoa mora, como mora, isso vai aumentar a coesão grupal, vai aumentar o meu comprometimento, meu compromisso com essa pessoa, quando eu conheço essa pessoa. Legal. Porque, olha só, Rodrigo, também outras pesquisas importantes. Se tu fizer um trabalho manual, simplesmente, e se tu receber uma recompensa para fazer esse trabalho manual, e quanto mais tu fizer, mais recompensa tu ganha. Por exemplo, se tu tiver que empilhar tijolo, tá? Empilhar tijolo. Aí eu digo, aí o funcionário, quanto mais ele empilhar tijolo, ele mais ganha. A recompensa financeira funciona nesses casos. Mas quando a pessoa precisa empilhar tijolo, por exemplo, usando a criatividade, se eu recompensar ela, eu vou estragar essa pessoa. Ela vai ser punida por essa recompensa. Em todas as pesquisas dá isso. Se tu ganha mais, se tu ganha um bônus por causa do resultado, tu acaba se desvirtuando do teu propósito e da tua real motivação. Isso deu em todas as pesquisas humanas. O que nos motiva verdadeiramente para buscar a criatividade, a inovação, a ajuda, a participação, é esses trabalhos grupais, esse propósito, esse motivo, essa carreira que eu almejo. Então são duas formas que o líder precisa entender. A quem tá trabalhando comigo, o que ele está fazendo? O que as pessoas estão fazendo? Qual é a tarefa delas? Tá. Então, se for só um trabalho mecânico, só que essa pessoa que está recebendo mais, ela está ficando pelo dinheiro e não é pela empresa.
O foco dela é financeiro. Não é os colegas, não é a organização. É o bolso dela. Tá, Entendeu? tá, Isso é isso no, importante ter esse conhecimento. sim, sim. Isso no médio e longo prazo, Roberto, então, se a companhia reforça pela questão financeira, ou seja, ela está vendo apenas a meta que ela precisa bater, alcançar para ter aquele a mais. Momentâneo, aquele momentâneo daquele bônus. Isso. E aí o que acontece? A empresa pode correr um certo risco em perder essa coesão. Perder a motivação real. Tá. Sensacional. Sensacional. Eu lembro que eu fui convidado para dar uma consultoria numa empresa, e quando eu cheguei, eles davam, para quem fazia serão, um sorvete. Trabalhadores simples. No sábado, quem ia no sábado ganhava um sorvete. Era um prêmio. E aí, aquele sorvete, a primeira vez foi legal. A segunda vez, as pessoas já estavam reclamando que não tinha o gosto delas, o sabor delas. E uma bola já era pouca, queriam 2 bolas. Entende? Então o foco ali fica a recompensa, não fica mais o teu trabalho. Entendi. O foco é recompensa. Mas aí, Roberto, tem pessoas que não se motivam pela questão financeira só, né? Não, exatamente. Tem muita gente que, aliás, tem pessoas que querem, por exemplo, assim, o cargo, né? Para ele, o cargo é uma forma de um certo status, né? Então, eu vou te dar o cargo de superintendente. O salário, às vezes, não muda muito de gerente, mas ele vai se sentir melhor por aquela posição. Enfim, são coisas interessantes que acabam acontecendo, né? Mas também vai funcionar se eu disser assim, ó, se tu não fizer isso, tu vai ser punido. E a pessoa faz isso, porque é o medo da punição. Se um pai disser para o filho, se tu não lavar o carro, o pai vai te surrar. Talvez o filho lave o carro para não apanhar do pai. Se tu lavar a louça, eu te dou R$1. Então ele vai lavar roupa, vai lavar a louça por quê? Para ganhar R$1 ou R$2. Não está lavando a louça como aprendizado. Ele está lavando porque ele vai ganhar R$2. Ah, entendi. Ou a mãe diz, ó, tu arruma a tua cama ou tu vai apanhar, por exemplo. Aí o filho vai arrumar a cama para não apanhar. Então é um sistema de gestão que funciona. Mas funciona sem um aprendizado, sem uma real motivação. Agora, se tu explica o motivo pelo qual o filho tem que lavar o carro, tem que lavar a louça, tem que arrumar a cama, essa motivação é intrínseca. Ele vai fazer porque é o certo fazer. E não por uma obrigação. E reforçar. Não, por um prêmio ou por uma punição. Então, esse é um princípio muito importante para transformar o grupo numa equipe. Tem esse conceito importante do funcionamento do ser humano. Então, se eu quero trabalhar meu grupo em equipes e começo a dar prêmios, bônus, eu estrago o meu grupo. Eu estrago as pessoas. Porque o foco vai ser o prêmio ou a punição, e não a essência do propósito da organização. Ou trabalhar em cima de valores morais, ter uma vida mais virtuosa. Porque se eu trazer para o meu grupo ter uma vida mais virtuosa, mais moral, e com mais possibilidade de crescimento, claro que eu vou ter. Nem todo mundo vai querer isso. Algumas pessoas querem a punição ou a recompensa. Sim. Mas eu nunca vou ter o time se elas estiverem junto comigo. Eu preciso escolher as pessoas certo, o perfil delas. Eu preciso fazer uma escolha também, porque tem pessoas que precisam daquela recompensa por uma questão de sobrevivência. Sim, total, Roberto. Tu entende? Total. Então, você falando, tá me vendo assim na cabeça algumas pessoas que a gente conhece e com certeza, se você motivá-la pelo propósito, eu nem sei se ela fica. Nem sei se eu fico, exatamente. Ela vai ficar porque estão realmente assim, cara, aqui me recompensam de maneira bacana e eu me dou bem.
É, Agora, a gente sabe que as companhias que estão fazendo diferente, né, que querem ter continuidade e uma coisa mais saudável entre a organização, até de uma coisa meio inconsciente, já está pensando dessa maneira. Ele tem um propósito muito exato. forte e isso carrega toda a equipe, o time, né, o líder para aquela intenção, mas não uma intenção de reforçamento, ok Isso. também, se tiver, mas assim, não é esse o que. Né, as pessoas não estão lá apenas para o ganho. Ela tem um ganho que ela É, precisa, mas ela acredita em algo a mais, né? Ela tá junto do propósito da companhia. perfeito. Esse é o trabalho, Roberto, esse seria o trabalho que as companhias deveriam uh, estar atentas? Eu acho que sim. Porque eu acho que sim, porque existe muito ainda aquela gestão baseado na punição na recompensa. É muito forte ainda para a gente isso. Porque funciona, Rodrigo. Isso Funciona. funciona, funciona. Funciona. Mas não funciona com uma alta performance. Mas funciona. Mas eu acabo estragando o grupo, estragando a minha gestão, porque eu me baseio nisso. Ou eu me baseio no meu grito, ou na minha sedução. Quantos gestores se baseiam no grito ou na sua sedução? Está prometendo coisas que nunca vão entregar. É uma sedução também. E é um bônus que estão dando que não vão entregar, mas ficam seduzindo até as pessoas descobrirem o jogo que está por trás disso. Então, se eu recompenso por bônus ou por entrega de resultado simplesmente, eu estou num agrupamento, não estou num grupo, não estou num time. Entendi. Eu não tenho que estar analisando o, o resultado financeiro, a entrega financeira com a meta. Isso tem que estar descolado. Não pode estar colado, não pode ter bônus. Tem que estar descolado isso, para ter um time mesmo. Eu tenho que estar trabalhando aí pelo propósito, pelos valores, pelo meu compromisso, pela minha carreira, uma vida Roberto, virtuosa. deixa eu te cortar um pouquinho aqui. Eu vou pegar o meu carregador aqui do lado, porque eu tive que mudar de sala. Deixa eu pegar o carregador para não cair aqui. Espera aí rapidinho. Espera aí. Bora, eu te espero aí. É ao vivo. Prontinho, prontinho. Chegando aqui, já com Tá. o Então, carregador. olha Deixa eu ver se até como esse. tem ferramentas, entendeu? Como é importante ter essas ferramentas na hora de gestão, né? O que acontece, assim, às vezes na carreira? A gente acaba nós mesmos prejudicando quando eu aceito um cargo de gestor e de coordenador sem ter o conhecimento de funcionamento dos grupos. Então, eu fico na tentativa e erro. Então, é importante essa qualificação, né? E a gente está mostrando aqui onde é que eu preciso me qualificar, onde é que eu tenho que, o que está no meu radar enquanto líder para transformar um agrupamento em grupo em equipe. É uma carreira, e é uma jornada, é como se fosse uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Uma equipe não vai ser uma coisa de 100 metros, é uma maratona. É Sim. muitos anos para transformar, que nem tu falaste, transformar um agrupamento num time é muito tempo. Porque o líder tem que ficar muito atento a essas coisas. Então, a primeira coisa que o líder tem que ficar atento, que as pessoas estão ali, elas precisam de ambientes onde busca o prazer e busca o crescimento. Tem forças positivas de crescimento. É uma necessidade biológica, uma necessidade humana que nós precisamos disso aí. Então, eu preciso conhecer o perfil individual de cada um. E preciso conhecer as relações dessas pessoas. Como é que estão as relações dessas pessoas? Se existe segurança psicológica, se existe companheirismo,
comprometimento, parceria, ou as pessoas se competem. Imagina, tem gestor que ajuda as pessoas a se competirem departamento com departamento. Isso atrofia a organização ao longo do tempo. Nós precisamos juntar os departamentos no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Sim. É uma função da direção fazer isso. A gente não pode permitir essa rixa entre departamentos. Ao contrário, nós precisamos ter essa segurança psicológica quando uma pessoa fala, ela não seja esculachada ou dizimada pelo grupo, mas ajudada pelo grupo. É claro que ajudada dentro dos valores permitidos e não valores que não são permitidos, né, Rodrigo? Roberto, eu tenho até uma dúvida. Por exemplo, se eu estou num lugar, tá? E aí eu estou convivendo com aquelas pessoas, ou no meu trabalho, ou num grupo que eu acho bacana estar, e aí eu sinto que eu tô sendo, de alguma certa maneira, eu não estou sendo aceito naquele espaço, tá acontecendo alguns ruídos recorrentes, pode ser do líder, pode ser da equipe. Você acha que, assim, essa pessoa, primeiro ela identificando isso, ela pode reverter essa situação, ou de repente, se não está fazendo bem para ela se afasta? Porque eu hoje cheguei nessa conclusão também, Roberto. Se aquele ambiente não está sendo bom para mim, não está dentro do que eu acredito, cara, eu estou indo embora. Uhum. Rodrigo, mas você não tenta se adaptar? Ok, mas adaptar para o melhor. Se for para uma questão que eu acho assim que eu vou regredir em coisas, né? Por causa daquele grupo ou daquele espaço, daquele ambiente, eu tô indo embora. Então, o que você tem a falar disso, sim, Roberto? Eu acho que a tua consideração é importante para essa tomada de consciência, como é que eu me sinto dentro dos grupos sociais. Isso é a chave, Rodrigo. Boa. Quando eu estou ali, eu estou me sentindo, o que eu estou sentindo? E como é que eu estou me comportando? Porque os grupos têm a capacidade de mudar não só nosso comportamento, mas nosso caráter, Rodrigo. Nosso caráter. Nossa, Conforme os grupos, conforme os grupos onde você participa, você muda o teu comportamento e muda o teu caráter. Você começa a fazer coisas que talvez você não faria em outro grupo social. Existe ali um contágio emocional, um contágio poderoso. Então, em determinados grupos a gente faz coisas e em outro grupo não faz. Por exemplo, talvez em determinados grupos a gente se transforma em uma pessoa mais violenta, mais autocrática. E a pessoa às vezes não é violenta, não é autocrática, mas naquele grupo ficou, porque ela capturou o emergente daquele grupo e está dando para aquele grupo o que o grupo precisa, para não ser excluída do grupo. Porque os grupos têm um funcionamento que quem entra ali dentro acaba tendo esse funcionamento do grupo. A não ser que eu tenha consciência, que ele está falando. Eu não preciso mudar meu caráter, porque eu tenho consciência. Opa, eu não vou fazer isso. Eu não devo fazer isso. Por exemplo, se a gente entrar num grupo de generosidade, talvez eu me transforme mais generoso. Ou você casa com uma pessoa generosa, Rodrigo, de repente tu se transforma em uma pessoa mais generoso. Você entra num grupo mais moral, você se transforma mais moral. Mesma coisa em grupos que são destrutivos. Eu posso me transformar em um ser mais destrutivo dependendo das forças grupais. Agora, se acontece alguma coisa, eu posso não permitir com isso. Eu posso não permitir que eu faça isso. Ou eu saio do grupo, ou tento mudar o grupo, mas eu preciso tomar consciência dos meus comportamentos, dos meus sentimentos. O que eu estou fazendo? Por exemplo, eu estou vendo, tem pessoas que saem muitas vezes da empresa de alto cargo e se demitem em empresas
E elas pegam, não todos, tá, Rodrigo? Mas elas pegam o sentimento do grupo em abandonar a empresa. E essa pessoa abandona a empresa pela uma movimentação grupal. Não só a necessidade dela, não só o desejo dela, mas ela está mais vulnerável porque ela também quer sair. E ela captura aquela necessidade das pessoas e acaba ela saindo. Ela vira um bode expiatório para o grupo. Assim, nas reuniões, alguém pode falar alguma coisa, pode ficar mais explosivo, por conta que o grupo está explosivo, mas as pessoas não têm coragem de falar determinadas coisas. Alguém fala. Por que falou? Por causa dessas forças grupais. Mas quando eu entendo, né, eu sei os riscos da minha fala, eu sei que eu não estou falando só por mim, eu estou falando pelo grupo, eu posso ter maior consciência sobre mim. Então eu preciso me conhecer. Que tipo de comportamento, que tipo de atitude que eu estou tendo naquele grupo social. E tomar consciência disso. Quantas pessoas param o seu carro para quando tem um tombamento, né? A gente vê isso, tem um tombamento de um caminhão com cerveja, com gás. Quantas pessoas param para pegar cerveja ou pegar o gás? E não para ajudar o motorista. Outras param para ajudar o motorista, porque tem consciência, opa, isso é errado. Não só porque está tombado, eu vou pegar. Mas se tu não tem consciência, às vezes tu cega aquela multidão. Isso acontece nesse caso, mas acontece em uma torcida, acontece em uma empresa, acontece em todos os movimentos sociais, porque o grupo tem uma capacidade muito grande de fazer esse contágio emocional. Por exemplo, bocejo, né, Rodrigo? Bocejo é muito característica isso. Sim. Quando eu falei bocejo, já me deu vontade de bocejar, e talvez muitas pessoas que também deu vontade de bocejar. Sem dúvida, sem dúvida. Quando numa reunião alguém boceja, o outro boceja, e um outro viu essa pessoa bocejando, também bocejando, porque existe o contágio emocional do bocejo. E aí tem algumas explicações também dos nossos neurônios espelhos, né? Que nós temos neurônios espelhos, e nós temos neurônios que eles são esses neurônios, eles dentro de nós, ele faz tudo que está vendo fora de nós. Então, quando tu vê alguém se beijando, se abraçando ou bocejando, os teus neurônios espelhos, eles reproduzem o que está acontecendo fora. Então, esses nossos neurônios espelhos, e eles estão muito mais interessados com a intenção do que com a ação. Se alguém pegar uma vassoura, tu percebe se ele vai te dar uma vassourada ou ele vai varrer o chão, porque é uma questão de sobrevivência, ver a intenção do outro. Não, isso porque se eu ver só ação... Sim, Roberto. É sensacional, porque se eu ver só ação, talvez o mecanismo de sobrevivência, eu não vou ter tempo de me planejar. A ação é diferente de intenção. Total. Mas o nosso mecanismo é muito mais forte para a intenção do que pela ação. Tá. E é isso, e esse é o meu livro, que a maior força psíquica das organizações é a intenção gerencial, não a ação gerencial. Mas o que as pessoas estão... Qual é a intenção que elas têm de fazer determinada coisa? E isso a gente captura. Então, por isso que é tão perigoso participar de grupos que a gente não tem, que não compartilham com os valores. Porque quando as pessoas estão fazendo, eu estou fazendo dentro da minha cabeça a mesma coisa. Eu estou tendo um estímulo ali, propício para fazer, daqui um pouco eu faço também. Sim, Roberto. Tu entendeu? Não, o que você está falando assim, né? O que acho que até para o pessoal entender também. Ou seja, o lugar que você frequenta, o espaço, os ambientes, eles têm algo muito... eles vão te influenciar de alguma maneira que você nem está vendo, você não está vendo. E você ainda pode pegar aquela coisa do mais profundo, né? Do mais profundo. Do mais profundo. Exatamente. Exatamente. Então tu pega a ação, mas pega a intenção também. Qual é a intenção das pessoas? Sim. Que é a maior força de influência é a intenção, não é a ação. É a intenção. Qual é a intenção? E a ação, claro, que a ação também. Eu falei do bocejo. Mas se alguém tiver a intenção de bocejar, você já boceja também. Porque você capturou a intenção da pessoa.
Pô, Roberto, Então, qual é a isso intenção desse grupo social? isso, Você isso é muito entendeu? poderoso, Roberto. Isso é a maior influência psíquica dos ambientes circundantes, é essa a intenção das pessoas. Jung escreveu isso no livro dele, e depois eu tenho outros pesquisadores, mas eu escrevi no meu livro também. Eu fiz uma pesquisa nas organizações, Jung fez nas famílias, é um gênio, né? Eu estudo Jung, eu fiz meu doutorado e pós-doutorado em cima da teoria junguiana. Jung fala que a maior força, maior influência psíquica dos ambientes das famílias é a sombra psicológica do pai e da mãe. Então, quando Sim, a mãe desejava ser bailarina, mas ela foi consultora, a filha capturou ser bailarina e não consultora. sim, Roberto, sim. A gente Então não é está falando aquilo que o aqui pai sobre. faz, mas É, aquilo que o pai fala, aquilo que o pai sente, que é a maior força, a maior influência. Não é aquilo que o... Você entendeu, Rodrigo? deu uma Tá, travadinha, vamos lá ver. eu tava aqui. Tá. Então a gente continua. Nas organizações, a maior influência psíquica do ambiente organizacional é a sombra psicológica dos líderes. E aí que meu livro fala sobre essa pesquisa que eu fiz nas organizações. Então eu preciso conhecer a sombra psicológica que está nos porões da organização. Quando eu entendo a intenção das pessoas, porque, claro, Rodrigo, a gente não deve fazer tudo, né? O pai tem um papel de ser pai. O gestor tem um papel de ser gestor. Mas as pessoas capturam qual é a intenção dele. Por isso Sim, que ele tem que ter o autoconhecimento. Por isso que a chave é o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, qual é a minha intenção, o que, que eu estou movimentando as pessoas, o meu filho, a minha esposa, a comunidade em geral. Conforme a posição de líder, eu tenho influência muito mais poderosa. Então, às vezes, aquele líder quer sair da empresa, mas não sai, quem está saindo é o seu gestor, é os seus coordenadores, ou vice-versa. O coordenador quer sair, mas quem tá querendo ir embora é o diretor, porque eles vão se contagiando entre eles. tá. Então, nós temos que ter esse Ô, Roberto, e autoconhecimento. O que, que eu aí, quero na minha vida? e aí, Roberto, tem uma coisa assim também, né? Às vezes a pessoa ela toma uma atitude e ela não está prestando atenção no que está acontecendo. Então, o que eu tenho observado, e até uma coisa minha hoje, é assim, ou seja, eu pensei naquela atitude, naquela ação, agora já estou entendendo também mais sobre a intenção, como você Intenção. falou, que é Aham. muito importante, mas hoje eu tô assim, um pouco mais paciente nessas atitudes que eu tomo. Sabe assim? Procurando entender por que eu estou tomando aquela atitude. Isso é chave. Isso é chave. É ter consciência sobre si próprio. Por que, que eu vou Miguel, fazer isso se eu não devo fazer isso? exato. Por que, que eu vou corromper? Por que, que eu vou sabotar? Por que, que eu vou competir se eu não sou assim? Eu vou fazer o certo. Se eu ter uma vida mais virtuosa, mais moral, independentemente do que acontecer ao meu redor, preciso ser mais generoso, preciso mais colaborar com as pessoas, independente se as pessoas competem ou não. Então eu tenho que ter consciência sobre o meu comportamento. Entender que tipo de comportamento eu estou tendo naquele grupo social. É a Isso é legal. chave, sabe? Isso é É a legal, chave Roberto. isso. Porque o que, E, que acontece? Ó, isso que você está falando é assim. É, eu me conheço, sei quem eu sou e tal, né? E aí eu começo. Aí, assim, o grupo que eu frequento, aí a gente já comentou aqui que tem a influência, o contágio, influência. e aí de Uhum. repente eu tô tomando uma atitude que nem é minha. Ou Nem a tua. né, eu tô mudando o comportamento meu por causa daquela É, influência daquele espaço. Então, por isso que precisa prestar atenção né, assim, nas atitudes, com quem eu estou andando,
Por que eu estou andando com aquela... Por que eu estou me sentindo bem com aquela pessoa ou com aquelas pessoas, né? O que me faz estar ali, né? Qual é a motivação das coisas? Então, isso aqui é uma aula, tá, Roberto? O que você está fazendo aqui E isso é errado, né? Isso é errado em qualquer lugar, é errado isso. Não só naquele grupo social, mas é errado. Porque eu falei que a necessidade básica do ser humano é buscar forças positivas que dão vida. Isso é a nossa essência, Rodrigo. É a nossa essência. É estar em ambientes morais e ambientes virtuosos que dão vida. Sim. Fora disso, nós vamos se sabotar. Não vai dar certo. Exato. Nós vamos estar contra a nossa própria natureza. Vai ter uma sabotagem. Em algum momento da nossa carreira, nós vamos nos sabotar. E não vamos evoluir do jeito que deveríamos estar evoluindo. Então, não é só porque aquele grupo social está fazendo alguma coisa que eu devo fazer. Eu preciso ter essa tomada de consciência. Então, nós estamos fazendo essa transformação de agrupamento para grupo para equipe. Então, numa equipe, nós temos ali um trabalho muito mais elevado. Né? As pessoas estão trabalhando por um propósito, estão trabalhando em ambientes onde existe sentimento de vulnerabilidade, que a gente pode errar, todos podemos errar, onde o feedback é permitido e é aceito, porque eu tenho o sentimento de vulnerabilidade. Não que eu seja fraco, mas eu tenho o sentimento, puxa, eu posso errar. Isso é muito legal, trabalhar numa equipe onde a gente possa, é permitido o erro. Então nós temos que ter esse sentimento de vulnerabilidade. Só um pouquinho, Rodrigo. Deixa eu tomar uma água aqui. Quando existe a arrogância, a ganância, nós perdemos esse sentimento de vulnerabilidade. E aí nós começamos a declinar a nossa carreira. Toda pessoa que é arrogante, ela perde sentimento de crescimento, de aprendizado, ela começa a declinar na sua carreira. Caramba! É o ponto. A gente chama de ponto de observação. Quando eu começo a ser arrogante, quando eu começo a ser ganancioso, eu começo a ter um declínio na minha carreira. Naquele momento acontece. E esse sentimento de vulnerabilidade é saber o seguinte, ó, eu preciso aprender sempre. Eu preciso aprender coisas. Eu sei muita coisa, mas eu preciso aprender outras coisas também. Então é importante esse sentimento de vulnerabilidade e a segurança psicológica. Entendi. Desculpa, Rodrigo. Precisamos ter essa segurança psicológica entre as pessoas. Quando um fala, né? Quando um fala, que a gente não vai acertar sempre, se eu tenho sentimento de vulnerabilidade. Mas então ele precisa ter companheirismo e ajuda de todos, para que quando um fale, né, ou tenta inovar, se a gente não tem segurança psicológica, quando a gente tem, nós não vamos inovar por conta do medo do erro. Quando tem segurança psicológica, eu não tenho medo de errar. Porque eu sei que eu vou ser protegido pelo grupo. Entendi. Não vou ser excluído pelo grupo. Nossa, isso é bem legal. Entendeu? Bem legal. Uhum. Então nós temos que ter essa segurança psicológica e criar esse ambiente de aprendizado. Porque eu não vou conseguir transformar um grupo inovador, e agora a tendência, nós precisamos inovar precisamos ter uma inovação. E nós só vamos conseguir criar ambientes inovadores se nós criar ambientes onde existe sentimento de vulnerabilidade, segurança psicológica e de aprendizado. São drivers importantes, né? Criar ambientes de aprendizados. O que é ambiente de aprendizado? É que quando um departamento ensina o outro, uma pessoa ensina o outro. Existe muita conexão entre as pessoas. Quanto mais conexão numa empresa, mais criatividade vai ter. Inovação não é um departamento de inovação numa empresa. Existe inovação quando as pessoas se conectam muito entre elas. Quando eu sei o que tu está fazendo, tu sabe o que eu estou fazendo, a gente se encontra no corredor, se encontra no café, se encontra no refeitório,
a gente se encontra de manhã, a gente se encontra de noite. Quanto mais conexões, mais criatividade a empresa, mais inovadora ela é. Ô, Roberto, Porque... tem uma coisa assim também, enfim, eu fico te cortando aqui, você depois, Não, você tranquilo. continua a hora que você quiser. É, a gente também precisa entender que cada um tem um papel, a gente, assim, existe um papel de cada um naquele espaço, Ah, sim. né? E esse papel, ele fica claro, né? Depois de um tempo começa a ficar mais claro. E, logicamente, a gente poder também identificar e poder também, aí, pode ser que comece uma modificação dos papéis, né? Show de Assim, aí, bola. esse seria Uhum. o ápice do time, né, o Aham. Roberto? Saber que papel eu desempenho naquele grupo. É exatamente isso, que papel eu desempenho naquele grupo. Às vezes, naquele grupo, eu desempenho o papel do denunciador, do sabe-tudo, do professor. Quando eu estou naquele grupo, às vezes eu sou o denunciador, eu sou o que cria os atritos, aquele que revela coisas do grupo. Por que eu faço isso? Porque é meu papel ali dentro, eu sou vulnerável para fazer isso. E o grupo ganha se eu fizer isso. Mas eu posso não querer mais esse papel para mim. Eu Isso, posso querer um outro tipo de papel, mas eu preciso ter consciência que papel eu estou desempenhando ali. legal. Às vezes eu posso pedir para o meu gestor, que papel eu estou desempenhando, ou para o meu diretor, ou para os meus colaboradores, como é que tu me vê aqui dentro? Isso é um sentimento de vulnerabilidade. Perguntar para as pessoas, porque às vezes a gente não vê que papel ele está desempenhando. E os grupos, eles necessitam de determinados papéis, e aceitam determinados papéis, não aceitam todos os papéis, que é o funcionamento daquele grupo. Então, Aquele isso, grupo precisa de determinados papéis, e quando chega alguém com outro papel, eles não aceitam. E exato. aí, eu preciso, e aí eu preciso tomar consciência. Será que eu quero esse papel que o grupo está me dando ou não quero? Se você não tiver consciência, você segue o que o grupo quer de você. Eu acho que tem até um exemplo, Roberto, que eu acho que fica muito claro aí para o pessoal, que eu acho assim. Se a gente pegar um casal, né? Marido e mulher. Aí, de repente, a esposa, ela tem uma queixa do companheiro dela que, de repente, ele não tem uma certa atitude para alguma coisa, tem alguma falha que ela identifica que ela gostaria que ele tivesse, por exemplo. E daqui a pouco, ele, nossa, você tem razão, então eu vou, em vez de você ir no supermercado, eu vou. Aí ela fala o seguinte, cara, você não vai, quem vai sou eu porque você não sabe comprar. Mas se ele não for lá comprar e errar, ele não vai saber. Então, eu acho que assim, é um exemplo Não, simples, assim, mas que às vezes a gente espera da pessoa uma coisa, aí quando ela decide fazer aquilo ou se propõe, cara, ela vai fazer do jeito dela, vai errar coisas, não vai fazer do meu jeito, né? Não vai sair perfeito. E aí isso talvez inibe um pouco essa condição da pessoa tomar uma atitude, é, que ela vai errar. Isso eu acho que é uma coisa interessante que identificando esses papéis, eu estou falando até porque isso de, né, porque eu é, também tenho esposa, sou casado, cara, isso é uhum, básico, né, show de Roberto? bola. Mas isso está falando, Rodrigo, poderia salvar muitos casamentos. Pois é, Roberto, não é? Podia dar essa dica, Roberto. Poderia dar essa dica, porque às vezes ou o marido ou a esposa assume aquele papel de aceitar tudo, sabe? Então um decide a cor da parede, decide o tipo de lençol, decide tudo, onde vai de férias, decide a escola das crianças e outro só aceita. Até no projeto da casa, um decide, outro aceita. Esse que está aceitando, talvez a necessidade dele não é aceitar. Só que o Sim. papel dele é do que aceita. Daqui um pouco ele não quer mais isso e rompe com tudo. E às vezes acaba até rompendo com o casamento. Por não ter Exato. tomado, por não ter tomado uma atitude antes. Isso. Entender que Mesmo que aquele essa papel não atitude, era dele. Roberto, essa atitude ela pode gerar até uma discussão, um Exato. diálogo Um um pouco diálogo. intenso, normal, né? É, Ok isso, né?
você é igual, partindo agora para o ambiente de negócio, por exemplo, Roberto, se eu não tô concordando com uma coisa, ou se não só estou falando ok, amém, ali para aquele grupo, vai chegar uma hora que pode ficar complicado. Então, se antecipa e se posiciona. Se posiciona. Você vai ter que entrar num certo embate, normal. Sim, né? Normal. É saudável isso, né, Roberto? E ajudar o seu parceiro, sabe? Às vezes o parceiro não sabe como fazer isso. Então tem que perguntar, né? Amor, é isso mesmo que tu quer? Vamos seguir por esse caminho? E não só tomar aquela posição de vanguarda, de estar na frente. O outro vai se cansar futuramente, não vai querer isso. Ele só está exercendo um papel naquele grupo. Não é o que ele gostaria. Sim. Então, para salvar essa relação, tem que trazer para a consciência, tem que trazer para a fala. Sim. Não quer pensar mais um pouquinho, me dá tua opinião, senão fica um decidindo e outro aceitando. Isso é comum nas relações. Verdade, é verdade. E vai durar muito mais quando os dois trazem. Isso. Os dois aceitam. Os dois estão buscando, talvez pelo mesmo objetivo, mas às vezes de formas diferentes. Mas sendo quem eles são. Não aceitando a mudança do outro. Mas vai existir esse contágio emocional muito forte. Sim. Mas esse contágio emocional não faz parte da... É uma engrenagem. Esse contágio emocional, muitas vezes, não é o que eu quero, mas eu sou contagiado a fazer isso. Então, Rodrigo, se tu arrumar um amigo, que ele está buscando a saúde, entrando numa academia, cuidando da saúde, se alimentando bem, tu tem 60% de chance de seguir o caminho dele. Estatisticamente, 60%. Por quê? Porque ele vai falar coisas, ele vai trazer a experiência dele, ele vai dizer a forma que ele está trabalhando, o que ele está fazendo. Pô, isso nos motiva também. Mas se tu começar a se relacionar com uma pessoa que está se perdendo na saúde, com excessos, tu tem 60% também de entrar nos excessos. É isso mesmo. 60%. Roberto, é muito grande isso. Uma parada, Rodrigo. Mas nós já podíamos ir concluindo, né, Rodrigo? Eu não sei como está o horário aí, porque eu não coloquei aqui para apitar e tal. Eu não sei, se você quiser, se você tem acesso... Eu não te peguei agora. Não, o que eu estou dizendo é, dá uma olhada no horário, que eu estou sem relógio aqui. Ah, tá. Vamos concluir. Tá, legal. Tá. Legal. Vamos dar uma conclusão. Nosso tema é como transformar os grupos em equipes, né? Então, nós falamos de agrupamento, de grupos e equipe mais qualificado. E uma equipe, então, eu preciso cuidar dos indivíduos internos, saber a motivação, o propósito, quem são as pessoas, seu sentimento, conhecer as pessoas, seu perfil psicológico, ver como é que é o funcionamento do grupo, mas também tem que estabelecer regras e normas de crescimento. Então eu tenho que cuidar se eu estou remunerando as pessoas pelo seu entregável ou pelo propósito. Que tipo de remuneração eu estou fazendo no meu time? Individual ou coletiva? Tá. Pelo seu entregável ou pelos seus valores, a aderência do seu valor, do seu propósito e também do seu entregável, né? Nós precisamos entregar também para a organização. Óbvio. Isso faz parte do nosso entregável. Mas que forma eu estou entregando? Eu estou inovando, eu estou ajudando, eu sou moral, eu sou virtuoso, eu estou colocando o meu propósito da organização, eu concordo com esse propósito da organização. Porque se tu trabalhar com um propósito numa organização que tem um propósito diferente do teu, tu não vai ser um cara feliz e nem vai produzir tanto. Tu tem que te respeitar isso. Sim. E algumas não é o mesmo da gente, é diferente.
Então tem que me respeitar em relação a isso. Muito bom, Roberto, muito bom. Tá? Então eu vejo que é essa forma de transformar agrupamentos em grupo em equipes, né? Muito bom, É uma muito bom. contribuição que a gente traz Roberto, hoje. ficou aqui registrado um conteúdo assim que a gente até vai conversar depois sobre isso aqui, porque tá muito bacana. Apesar dos nossos entraves de entra e sai hoje, Mas deu mas certo hoje, né? A gente foi resiliente aqui e fizemos a live. E que o conteúdo tá incrível. Para quem não entende, não pegou tudo, eu vou deixar compartilhado lá como transformar grupos em equipes. E o Roberto tocou em assuntos aqui que são assim, a chave do negócio. É a chave do negócio. Tem o livro, né, Roberto? Isso. Esse é o livro, tá na Amazon, né? Tá na Amazon. Pode entrar no meu LinkedIn também, né? No meu Instagram, que lá eu tenho o endereço. Pode mandar um WhatsApp para mim, vendo direto no WhatsApp, no e-mail ou na amazon.com.br. Lá a Amazon também entrega o livro. Isso. E aí um detalhe que chama Núcleo Cultural. O livro é Núcleo Cultural. Roberto Escola, não vamos esquecer. Núcleo Cultural Roberto Escola. Isso. Aí a pessoa procura, compra e fala direto com você também, né, Roberto? Direto comigo também. Pode mandar um WhatsApp para mim. Isso. Tem o Insta, entra no Instagram. O Instagram é fácil. No Instagram, né? Bárbaro, Roberto Escola, lá tem o meu endereço, tem o e-mail. Então é isso. Acho que assim, eu quero agradecer. Cultural@aol.com. Né? Eu acho que ficou show. Eu quero agradecer, viu, Roberto, mais uma vez, a sua disposição, o horário, e tá se dispondo, né, em passar esse conhecimento para todos que quiserem ter acesso. As pessoas também que nos tiveram aqui e também que vão assistir isso aí nos próximos dias, vão ter acesso. E é isso, a gente vai fazer mais algumas lives em Instagram para dar uma movimentada agora no final do ano. E o Roberto é um amigo, está sempre com a gente. Roberto, obrigado e até a próxima, viu? Logo, vamos fazer logo. Logo. Um grande abraço para ti, Rodrigo, tua família, e um grande abraço para todos os nossos ouvintes que participaram hoje. Abração a todos. Valeu, um grande abraço Valeu. e até a próxima. Tchau, Roberto. Tchau. Tchau.